Olá, irmãos, graça e paz. Tô passando aqui alguns minutinhos para falar com os irmãos. Tá tudo bem com vocês aí? Louvado seja Deus, né? Como é bom, Deus está sempre nos guardando, nos livrando, né? Eu estava orando lá no meu quarto, eu estava orando e ao mesmo tempo eu estava meditando. E ao mesmo tempo eu canto também. Às vezes eu estou orando, no meio da oração, sinto uma saudade de um louvor, eu canto, depois eu continuo orando. E aí eu senti de conversar com os irmãos um pouquinho, tá bom? Vai ser bem rapidinho, que já é tarde, né? É meia-noite e 54 minutos. Então, aqui na minha casa é assim, para ter silêncio tem que ser tarde da noite. Mas se você não puder, amanhã você vai estar vendo, né? Bom, eu desejo para vocês uma boa noite, na graça do Senhor. Que amanhã seja uma terça-feira muito abençoada mesmo para você, para toda a sua família. Louvado seja Deus. Deus é bom, né, irmãos? Que está sempre ali conosco, nos protegendo, nos amparando. E eu estava ali, sabe, orando, fazendo as minhas orações e cantando, como eu disse. E Deus tocou no meu coração. Deus tocou algo no meu coração e eu senti um desejo enorme de. Durante o dia eu não pude gravar um vídeo. Eu sei que eu estou devendo vídeos para os irmãos, né? Eu sempre falei que eu ia estar aqui para a gente ter assim uma reuniãozinha, né, de oração, para quem gosta de orar, né, um momento de oração. Mas eu estou pedindo para o Senhor me dar força, né, em equilibrar todos esses momentos aqui em casa. Eu estava, domingo tava, meus netinhos estavam aqui, e graças a Deus são muito lindos, muito abençoados, mas dá uma canseira. Porque, irmãos, eu moro numa rua, é uma avenida, e essa avenida, ela começou assim, o pessoal descobriu que por aqui, pela avenida, era mais perto do centro. Então os carros que vêm tudo lá de cima, lá e vem tudo e passa na minha avenida ali, na minha avenida aqui onde eu moro. E é muito carro, irmão, muito carro. E eu tô, assim, lá eu moro, aqui eu tô na sala, e os quartos, assim, fica tudo no final da casa, né? Então, à frente tem a sala, a cozinha, tem a salinha de TV e de internet que a gente costuma usar. Mas lá do meu quarto eu escuto. De manhã, então, é moto, é polícia, é aqueles carros de resgate, gente do céu. E o barulho que os motoqueiros fazem. Então, às vezes, assim, eu prefiro gravar de madrugada, assim, começando a madrugada, que não tá madrugada ainda, né? Bom, já passa da meia-noite, então já é madrugada. Bom, irmãos, e Deus me tocou no meu coração de uma promessa que Jesus nos deixou. A gente vê muito, assim, pessoas falando que fulano falou na Bíblia, que ciclano falou. Então a gente tem que, assim, eu não estou falando que não é certo ler as coisas que os apóstolos, discípulos, profetas falaram, mas é bom a gente assim ficar mais atento com as palavras de Jesus, né? Porque ele deixou assim ensinos muito maravilhosos e eu vou dar eu vou contar para os irmãos algo que eu descobri. Assim, o Senhor Jesus deixa pistas maravilhosas para nós, né? Às vezes as pessoas falam, não, não é agora, não é hora, não é agora, mas ó, tem muitas coisas acontecendo. Irmãos, eu não vou pregar não, tá? Eu só quero comentar com os irmãos um pouquinho. É tão bom, né? Eu não conheço vocês, mas vocês me conhecem. Mas um dia lá no céu a gente vai se conhecer, né? Aí eu fico assim pensando assim, né? Que tantas pessoas querem falar muito assim do Velho Testamento, o livro disso, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel. Eu não estou discordando, irmãos, por favor. Eu leio o Velho Testamento também, tá bom?
Mas sim, eu gosto de meditar porque Jesus, ele é maravilhoso, ele deixa pistas para nós, pistas. Quando uma pessoa fala, não, não é hora, não é agora. Mas, irmãos, está tudo apontando. Está tudo apontando. E eu não sou pregadora do caos, não, tá bom? Eu não prego caos. Mas está tudo pronto, apontando para a vinda do Senhor, né? E a gente tem que se gloriar, né, irmãos? Tem que se gloriar. O mundo fala que não vai ter arrebatamento, Jesus não vai vir, isso é fábulas, como eu já disse aqui umas vezes. Mas eu insisto em dizer, eu insisto, Jesus está voltando sim. E era bom que a noiva dele ficasse preparada. Então Jesus deixa uma parábola, é a parábola, é as pistas que ele dá, sabe? Às vezes eu converso com ele e falo, Senhor, que coisa maravilhosa, só o Senhor para fazer isso com a gente, né? Dar pistas para nós. E qual é uma das pistas assim, maravilhosas que ele deixou para a gente entender como é que vai ser o arrebatamento? O arrebatamento, irmãos, a Bíblia falou assim, Jesus construiu uma parábola, né? Jesus constrói uma parábola e diz assim que havia 10 virgens, 5 eram prudentes. O que é prudentes? É pessoas que cuidam, que ficam atentos e não caem numa conversa fiada, entendeu? Então é ser prudente. A Bíblia, lá em Provérbios, diz que o sábio, o homem sábio, a mulher sábia, aprende com o erro do tolo. O tolo faz coisas. Gente, é a Bíblia que diz. Está lá em Provérbios. A Bíblia, eu não estou aqui com a Bíblia para ler para os irmãos, porque assim, é o seguinte, irmãos, de noite é difícil. A minha Bíblia é com letras bem miudinhas, miúdas mesmo. Aí meu marido comprou uma para mim com letras grandes. Aí eu peguei, folheei, procurei, mas não achava todos os meus capítulos, versículos de livros que eu amo de paixão mesmo, paixão pela presença do Senhor em nossas vidas, por tudo aquilo que Ele nos faz. Então, aí eu vou para as parábolas. Então, ele fala assim, havia 10 virgens. 10 eram prudentes, cuidadosas, né? E 10 eram loucas. Jesus chama de loucas. Por quê? Ela estava esperando o noivo. Estava esperando o noivo ali para poder entrar junto naquela comitiva que eu não sei, eu vou ainda estudar sobre o casamento judaico da época, mas me parece assim que as dez virgens entravam junto com o noivo. E nós aqui nos nossos costumes, assim, quem entra assim na frente são as daminhas, né? Daminhas já arrumadinha, preparada, lindas, linda, e entra, depois vem um casalzinho, e vai jogando flores no chão, né? É mais ou menos assim. Então, Jesus nos avisou que 5 elas estavam com as lâmpadas acesas, aguardando. Lembra que no tempo do Senhor Jesus não havia luz elétrica na rua, então elas tinham o quê? Lamparinas. Lamparinas é uma bem antigo, né? Mas o povo mais antigo sabe como é que fazer. Mas um dia eu vou contar para vocês que eu, quando criança, a gente também foi criado com lamparina, depois que a gente foi conhecer luz elétrica. Mas depois eu vou contar para os irmãos. Aí, Jesus falou assim, que os 5 estavam com azeite suficiente nas lamparinas, e elas estavam acesas. E tinha azeite de reserva. Se o noivo demorasse, ela tinha azeite. Bom, as outras 5 levou só o suficiente. Levou só o suficiente, não estava nem aí. E se Jesus voltasse, pegasse elas todas desprevenidas, né? Mas elas não esquentaram a cabeça e ficaram lá esperando o noivo. Bom, aí o noivo aparece, aí elas viram e olham para as prudentes. Ei, você tem azeite para arrumar? O noivo vem vindo, o noivo vem vindo. Arruma um pouco de azeite para nós. A gente não pegou, vocês têm azeite de sobra. Ela falou, não, nós não podemos te arrumar. Sabe por quê? Porque pode faltar para nós.
Vocês entenderam? Ela estava dizendo que elas estavam em constante observância, em constante oração, aguardando o noivo, que ia chegar a qualquer momento. Certo, irmãos? E foi o que aconteceu. O noivo chegou e aquelas que estavam preparadas, né, que estavam com azeite em suas vasilhas, e levou, foi para o céu, né, no arrebatamento. E aquelas que não tinham azeite suficiente, as lâmpadas delas, as lamparinas se apagaram e elas ficaram. A gente fala assim, é muito, eu fico triste pelos que vão ficar, né, irmãos? A gente não quer, eu imagino só assim de pensar de um filho meu, uma filha minha, ficar sem subir para a glória, mas é duro. Para uma mãe que sabe que os filhos não estão assim, dentro da palavra de Deus, não estão seguindo o caminho que o Senhor Jesus mandou, então ele se sente assim de uma forma, como é que eu posso dizer? Assim, mãe é mãe, né? Mãe, ela sempre é mais preocupada, o pai é mais tranquilo, mas mãe ela tem mais preocupação. O Senhor já nos fez mãe assim, desse jeito, preocupada. Mas também aprendi na palavra do Senhor que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam por nada. E eu sou assim. Eu antes, quando mais jovem, eu era muito ansiosa, sabe? Tudo tinha que estar do jeito que eu gostava, tudo tinha que estar arrumadinho, arrumadinho. Hoje não. Eu falo assim, oh meu Deus, as pessoas quando estão chegando no final da vida têm que descansar, têm que se repousar um pouquinho, né? Tirar um soninho à tarde. Porque a gente vai pegando uma idade, já não dá para fazer as coisas quando a gente tinha 30 anos, 35, nossa, que saudade. Nos meus 35 anos, eu subia numa cadeira para pegar algo lá em cima do armário. O meu armário da cozinha é muito alto, irmãos. E agora eu tenho medo de subir em cadeira, olha só. Mas Deus vai dando força e a gente vai vencendo isso. Então, irmãos, o Senhor nos alerta nessa parábola e tem uma outra palavra que Ele nos deixou. Olha a pista de Jesus. Por isso que tem as pessoas que falam que arrebatamento não vai acontecer, é uma fábula, não, isso é historinha para criança. Não, irmãos, vai acontecer sim. Se eu não estiver aqui e você for bem mais jovem que eu e ver, falar, olha, a irmã Maria falou e aconteceu. Mas eu espero ver. Eu pedi isso do Senhor. Falei, Senhor, eu quero tanto ver. Eu quero ver no momento quando ninguém espera o Senhor voltando nas nuvens. E nós vamos encontrar com o Senhor nos ares e seremos transformados. Não vamos subir nesse corpo que nós temos. Nós seremos transformados. Teremos corpos glorificados, entendeu? E olha, irmãos, Jesus falou assim, que coisa muito linda, que eu amo muito. Ele falou assim, eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. A gente, quando perde um ente querido, a gente se sente assim, né, um pouco órfão, não é verdade? Vai perdendo, que nem eu. Eu fui perdendo meu pai, minha mãe, meus tios, sabe? Uma esposa do meu tio também, que eu gostava tanto de conversar com ela. Era uma pessoa tão sábia. E a gente se sente um pouco assim, né? Como órfão. E imagina Jesus avisando os discípulos. Ele estava avisando. Eu não vos deixarei órfão. Eu voltarei para vós. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Ele vai cumprir. Isso é uma promessa. Olha quanta promessa, olha quanta coisa que Jesus falou e está acontecendo. Você parou para perceber? Jesus falou que haveria sinais nos céus, na terra, nos mares. Haveria sinais em vários lugares. Está acontecendo no mundo todo. Sinais, sinais. A natureza está revoltada. A própria natureza, o próprio mar nas ondas, são ondas que de repente levantam com fúria. Eu não me lembro quando criança, falando tantos negócios. Eu fui conhecer tal de. Ai, como é que esqueci, meu Deus, agora? Eu não me lembro. Tsunami. Eu nem sabia o que era tsunami. Quando eu vi, era na TV, ainda a gente não tinha
assim, muitas, assim, para ver na internet, né? Então a gente viu, eu vi na TV. Falei, meu Deus, tsunami, que é isso? Aí meus filhos estudavam tudo, né? Mãe, tsunami é quando vem uma onda muito grande, ela invade o lugar que ela está, se tiver casa, assim, perto da praia, invade tudo. E quando ela puxa, irmãos, ela puxa com tudo também. Quando o mar recua, ele leva tudo junto com ele. Então isso é assustador, né? Assustador. A gente vê tantas coisas no Brasil, no mundo, irmãos. Tudo diz que Cristo volta. Tudo que Jesus falou. Quando ouvirem rumores de guerra, olha, nós não estamos, já estamos em guerra, nós não aqui do Brasil, né? Mas está tendo umas notícias aí que alguém vai fazer alguma coisa para começar uma pequenina guerra aqui no Brasil. E aí, já sabe, né? Eu não vou falar em política, mas irmãos, ficam atentos. Procura pelo menos saber os noticiários, não fica assim sem saber. Procura saber, Israel é o relógio de Deus. Israel está enfrentando uma luta difícil, né? É muito, tá assim, o mundo inteiro está contra Israel. Só que o mundo não está vendo o que os outros ali em volta estão fazendo com Israel também, certo? Então, irmãos, eu vou falar bem rápido agora para vocês não se fazer vídeo muito longo, tá bom? Eu só queria deixar essas duas palavras que a gente tem que estar sempre atento. Jesus, ele dá dicas para a gente ficar alerta, né? Ele também fala que ele viria como ladrão à noite, olha só. Quando eu era mais pequena, eu falei, nossa, mas Jesus se comparou a isso? Não, minha filha, minha mãe falava, não, minha filha. Ele está avisando que assim, o ladrão não vai vir na sua casa e te avisar. Sério. Ele vai chegar no pai de família e falar, tal dia eu vou vir aqui e vou assaltar a sua casa. Não, ele não faz isso. E se ele vem com toda astúcia, com muito cuidado, não fazer barulho, mas graças a Deus, aquele que crê no Senhor não tem a sua casa roubada, porque Ele é o nosso Senhor, Ele cuida de nós, Ele ordena aos anjos que nos protejam, tá? Então, vamos descansar no Senhor, mas vamos ficar atentos, irmãos. Vocês que conhecem a palavra, fiquem atentos. Ore um pouquinho mais, tira minutos de oração, ou 10 minutinhos de oração, 15 minutos. Quando você começa a clamar ao Senhor, clame o sangue de Jesus. Está passando por luta, clame o sangue de Jesus, o nome de Jesus. E você vai ver que o inimigo vai bater em retirada. Isso eu te garanto, isso eu te garanto. Clame o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O sangue precioso, vertido na cruz, tem poder. Uma senhora estava me contando que um jovem muito assim, bocudo, ela estava evangelizando ele, e ele falou assim, eu não tenho culpa, eu não sou obrigada a aceitar Jesus, eu não pedi para ele morrer na cruz por mim. Então vocês veem como é que as pessoas têm muita ignorância sobre a palavra de Deus, né? E são ainda tão assim, eu creio que Deus nem leva em consideração, porque com certeza eles não ouviram o Evangelho ainda. Aí eu vejo os pregadores, eles gostam muito, né? Eles aprenderam, estudaram teologia disso, teologia daquilo. E a teologia da prosperidade foi um reboliço enorme, porque eu não conhecia essa... Começou quando o Edir Macedo abriu a igreja dele, começou aquelas campanhas, quebra-corrente, e aí a igreja que eu era membro também começou a fazer coisas parecidas, né? Eu acho que tudo demandou dali, tudo começou ali. Mas se você é salvo em Cristo Jesus, fica firme. Tenha certeza que é salvo. Confia no Senhor. Aí alguém pode dizer, mas como é que eu posso ter certeza? Eu vou te ensinar. Se você aceitou Jesus como Senhor, Senhor da tua vida, o único Senhor da tua vida, o bom pastor Jesus, e se você confessou a Ele os seus pecados e o aceitou, você aceitou Ele como único e suficiente e Salvador para nós, então você é salvo, meu irmão. Você é salva, minha irmã. É só isso que o Senhor pede, que nós cremos nele,
Jesus falou assim, bem-aventurados que não viram, mas vão crer. Estava se referindo a nós. Os apóstolos, discípulos viram, alguns seguiram, levando o evangelho genuíno da igreja primitiva, outros retrocederam para trás. Aí, então, o que estão vendo? A igreja do Senhor, que era aquela igreja saudável, ela está doente. A igreja em si, ela tá, eu não estou falando a igreja A, B, C, não estou falando. Eu estou falando um conteúdo geral, assim, um todo assim, eu estou dizendo várias e várias igrejas. Eu vou falar de novo. Eu sei que tem pessoas de Deus, pessoas que não fazem coisa errada porque eles são representantes de Deus, somos embaixadores de Deus, então nós devemos andar, né? Como o Senhor quer que a gente andemos. Então, meus irmãos, eu não quero atacar nenhuma igreja, mas olha, vocês veem, né? Os comentários que tem na internet. Às vezes eu paro para ouvir um, ouvir o outro, e eu oro por eles, eu não tenho o que fazer. Eles conhecem a palavra, eles conhecem. Então a nossa esperança é que eles caiam em si antes que aconteça o arrebatamento, não é, irmãos? Então eu vou deixar essa palavra para vocês, porque faz tempo que eu não gravava vídeo. E eu vou fazer, eu estou preparando uma programação, irmãos, para falar sobre a vinda do Senhor, porque às vezes eu fico assistindo alguns pregadores e eles não estão explicando direito como é a vinda do Senhor. Eu vou pegar, eu vou separar capítulos, cartas de Paulo, quando ele fala para que nós estejamos preparados, né, para a vinda dele. Ele vai vir. Muitas pessoas pensam que é a segunda vinda, que quando o Senhor vai descer no Monte das Oliveiras e vai livrar Israel daquele monte de pessoas, de soldados que querem matar, acabar com Israel. A vontade daqueles países no Oriente Médio é acabar com Israel e acabar com os crentes também. Mas ainda eu quero dizer, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está com a igreja verdadeira, porque há uma igreja verdadeira. Eu disse que não ia tomar tempo, mas como esse tempo voa, meu Pai do céu. Um dia, irmãos, eu sou uma pessoa assim, eu sou cuidadosa com profecia, certo? E a Bíblia já sabendo que haveria pessoas assim também, então a Bíblia nos ensina que nós temos que examinar a profecia e não o profeta, certo? Às vezes eu vejo pessoas xingando profetas, ele profetizou, mas não aconteceu. Mas Deus faz na hora que Deus quer. Então não vamos, você vê, o que é bom você retém, o que não é bom, deixa para lá. Então eu ouvi uma profecia, isso tem uns 11 anos, eu não tenho certeza, mas não é recente. Não é recente. Uns 10, 11 anos ou até 12. Eu sei que foi nos anos, bem no comecinho dos anos 90 ou no final dos anos 80. Talvez 88 ou 89, faz algum tempo. Eu vi uma irmã que eu nem conhecia, mas não foi nem pela internet, foi no rádio que eu ouvi. Ela falou, irmãos, eu tenho uma palavra que Deus mandou entregar essa palavra, e eu vou entregar. E ela falou assim, o Senhor diz que Ele está separando um novo aprisco. O Senhor está separando as ovelhas que realmente amam o Senhor. Nós temos que amar nosso Senhor. Ele morreu por nós na cruz. E há 10 anos atrás eu ouvi essa profecia. O Senhor está mandando avisar que Ele vai separar as suas ovelhas. Ele já está construindo um novo aprisco. O que é o aprisco? O aprisco era um lugar que as ovelhas ficavam ali para dormir, para não ficar solta, porque à noite o lobo com certeza pegaria. Se elas ficassem soltas, como o gado fica à noite, né? O gado não dorme, ele fica ruminando aquilo, tudo que ele comeu. Então, Deus, Ele já pensou em tudo, irmãos, em tudo, né? Está muito perto, Israel está para construir o templo, o terceiro templo a qualquer momento. E nós aprendemos, né, que Israel é o relógio de Deus. Tem pessoas que não concordam, né, mas
é porque eles não conhecem a verdadeira palavra. E eu também vou fazer um conteúdo disso, tá, irmãos? Um conteúdo, porque Israel é a menina dos olhos de Deus, porque e nós também somos, tá? Não fica com ciúme de Israel, não. Nós somos a amada, a noiva dele, porque os gentios se tornaram a noiva. Israel é uma promessa de Deus para Abraão, o pai da fé, né? É por isso que eu gosto de falar em fé também, muito. E Deus deixou essa promessa, né? Nós somos a noiva do Cordeiro. A igreja que não é israelense, não é judia, ela é a noiva. E Jesus, ele também diz que o povo nosso, gentios, não foi. Deus não deixou eles para suportar a ira de Deus. Porque muitas pessoas, Deus vai derramar sua ira, Deus vai derramar. E eu escuto um pastor, a igreja vai passar pela segunda tribulação, sim, vai passar sim. Eu falo, não, não vai. Jesus vai levar a igreja primeiro e depois, junto com a igreja, com os anjos, arcanjos, querubins, serafins, e o Senhor descerá em glória no seu trono, com toda a sua realeza, com toda a sua majestade, poder e graça maravilhosa. Ele vai descer. Israel vai levar um susto quando ele vê aquele alarido, aquelas trombetas tocando. Irmãos, eles conhecem a história. Eles aguardam o Messias porque Jesus veio em forma de... Ele, ele foi assim... Deixa eu explicar melhor para os irmãos. Eu falei que ia falar rápido, olha, devagar, é rápido, né? Não deixar o tempo ficar muito longo. Mas quando a gente começa falando a palavra de Deus, o tempo voa. Bom, eu queria só dizer assim, irmãos. Jesus veio, a primeira vez que Jesus veio ao mundo, e eu disse que ia preparar isso aí, ele veio em forma humana, né? Uma virgem, né? O Senhor escolheu, olhou para Israel todinho e viu aquela menina jovem ainda, 17 anos, né? As meninas casavam cedo. Sempre casaram cedo. Hoje em dia, não, as meninas, não, as moças que casam mais tarde. Mas é assim, então, Jesus olhou e viu aquela menina, aquela mocinha. E ela já era noiva de José, mas não casada, noiva, né? E na cultura judaica, quando um rapaz pedia em casamento uma noiva para o sogro e falava assim, ó, eu vou preparar um lugar, eu vou preparar a casa e quando minha casa estiver pronta, eu venho aqui para o senhor celebrar o casamento. Naquele tempo, o pai da noiva, ou o pai do noivo celebrava, né? Porque não havia pastores e também eles moravam em lugares tão longínquos para ir lá em Jerusalém ou na cidade mais próxima. Jesus nasceu, morou em Nazaré, né? A cidade dele que ele morou o tempo todo, mas por causa de uma viagem que eles tiveram que fazer, e Maria estava perto dos dias de Jesus nascer, então ele nasceu em uma outra cidade. Mas eu quero falar isso com vocês, mas assim, quero fazer um esboço, tudo direitinho, tá bom, irmãos? Então, Deus abençoe, olha, 28 minutos. Deus abençoe vocês, tá? Você, sua família, seus filhos, a criaçãozinha que vocês têm, o seu animalzinho tão querido, né? Eu perdi esses dias atrás a minha cachorrinha que eu gostava tanto. Ela, sabe, ela entendia tudo que a gente falava, tudo. E a gente pega amor, né? A gente pega amor e a gente que é cristão ainda pega mais dobrado. E as pessoas, assim, é difícil hoje em dia ver pessoas, assim, bravas, chutando o animalzinho, né? Eu nunca fiz isso e nunca deixei ninguém fazer. E em casa também todo mundo gostava dela, mas ela ficou muito velhinha. Ela morreu, assim, uma morte natural. Pelo menos não foi atropelada, né? Eu tinha medo dela ser, a gente tomava cuidado de deixar os portão fechado, portão pequeno, portão maior, a gente deixava sempre fechado. Bom, irmãos, fiquem na paz do Senhor, graça e paz para todos vocês, tá? E tenham uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Fique com Deus, tá bom? Abraços.